Aleluias. Peça ao Senhor que ilumine o teu coração, que ilumine tua mente. Peça ao Senhor que te toque, até no teu corpo físico, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai querido, nós te louvamos nessa noite, Pai, e aqui estamos na tua presença, neste culto que é ao Senhor, meu Deus. A essência do culto, meu Pai, não é receber, meu Deus, é dar. Se eu ofereço o culto, então eu estou dando ao Senhor, meu Pai. Então que cada um de nós nessa hora, Senhor, tenha primeiramente essa mentalidade, ó Deus, bem definida dentro de si, meu Pai, de que nós viemos primeiramente e essencialmente, Pai, para poder dar ao Senhor a nossa atenção, dar ao Senhor o nosso tempo, dar ao Senhor a nossa dedicação, Pai, o nosso coração, meu Pai, a nossa alegria, o nosso desejo, a nossa vontade, Pai, o nosso dinheiro, como fizemos aqui agora, Senhor, o nosso futuro, a nossa casa por inteiro, Pai, tudo que temos, meu Deus, a nossa empresa, os nossos bens, meu Pai, meu Deus, isso tudo faz parte de uma vida de culto ao Senhor, meu Pai. Nós vivemos para cultuar ao Senhor, e não pode existir no coração de nenhum cristão, Pai, a vontade de dizer não para o Senhor, de negar ao Senhor, Pai. Não, tudo é do Senhor, tudo que somos e tudo que temos é para o Senhor, meu Deus. E neste momento, esta 1h30, 2 horas, meu Deus, é para o Senhor, é nossa, e nós estamos te dando, meu Pai. Esse tempo nós estamos te dando, meu Deus, em nome de Jesus, é para o Senhor, meu Deus. Pai, então fala ao nosso coração também a partir de agora, Pai, no momento da palavra, porque agora é o momento em que o Senhor vai falar. O Senhor recebeu, meu Deus, aqui o nosso louvor, a nossa adoração, e neste momento o Senhor quer falar e vai falar a cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado. Aplauda o Senhor, querido, bem forte, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Antes de ir aqui para a palavra central, eu quero aqui só ler um texto bíblico com você. Aqui é só um abrir e fechar de parênteses, né? Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 13. Glória a Deus. Aqui é vamos dizer assim, é uma dica para você, diante de tudo que você for ser e fazer para Deus, em nome. Está ali também, né? Hoje nós temos essa facilidade, glória a Deus. Porém, que você nunca deixe de vir para a igreja com a sua Bíblia, ok? E o texto vai dizer: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e
e parou. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Queridos, aqui o conselho, a dica que eu quero dar para você, em toda a sua vida diante de Deus, é: não seja um crente morno. Não seja um crente morno, seja um crente quente, fervoroso, desejoso. Um crente com intensidade. Aqui nós temos um paradoxo, vamos dizer assim. O profeta Eliseu, já sem força, já no final da sua vida, e ele dá uma direção ao rei, para que ele possa golpear o chão com aquelas flechas, mas antes disso, ele fez o rei imaginar uma grande vitória contra o seu inimigo, atirando flechas pela janela, e ele disse: esta é a flecha da vitória do Senhor. Olha só, um homem diante da morte, diante do fim, ele está cheio de vida, ele está cheio de expectativa. Ou seja, a vitória é latente dentro dele, e uma vitória grande, uma vitória para exterminar os seus inimigos. E ali ele fala com o rei, o homem poderoso, o líder de Israel: faça isso. Porém, o rei, quando ele manda ele atirar flechas ao chão, o rei dá uma flechada, pã, 2, pã, 3, pã, e para. O rei, o profeta Eliseu, fica indignado, e olha que ele estava doente. Ele poderia muito bem se comportar de maneira tranquila, de maneira calma, sem andar ali cabisbaixo, e até imaginar: não, eu já fiz o que tinha que fazer, e já está tudo certo. Mas não, o profeta Eliseu fica indignado. Olha, você só golpeou 3 vezes, como você pode fazer isso? Ele não viu intensidade, ele não viu fervor naquele rei, ele não viu alegria naquele rei, expectativa naquele rei, para poder derrotar o exército inimigo completamente. E como ele disse, olha, se você tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, ou seja, o dobro, 5 ou 6 vezes, você destruiria o exército totalmente, o seu inimigo. Mas agora o vencerá só 3 vezes. 3 vezes. Aqui nós temos o entendimento para a nossa vida, querido. Ele disse: se você tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, o dobro, se tivesse empregado a força, a energia, o fervor dobrado naquilo que ele fez, ele exterminaria, venceria completamente o exército inimigo, o inimigo. Mas como ele fez só pela metade, ele então venceria só 3 vezes, e o exército inimigo continuaria vivo lutando contra ele. Qual é a lição que a gente aprende, querido? Que nós não podemos fazer nada para Deus pela metade. Que se tiver de cantar, canta alto. Se tiver de vir cultuar, cultua para valer. Para valer. Aqui é para a nossa vida isso aqui. Vamos lá, só levando você para imaginar. Quem aqui gosta de cozidão? Nem todo mundo, mas só quem gosta de cozidão. A maioria. Então tá, você sai de casa e a pessoa que cozinha para você, ela cozinha muito bem. E aí você vai todo empolgado, vai lá no açougue. Vai lá no açougue e tal, né? E compra aquela, pode ser de costela, né? Para cozinhar com abóbora, cozinhar com macaxeira, pode ser de chambari. E aí você vai todo empolgado, compra o cheiro verde, e compra aquela macaxeira e tal, e aí você deixa lá, vai trabalhar, e aí tu chega meio-dia morrendo de fome.
Aí tu olha a panela, tá aquela coisa mais linda do mundo, o arroz em branco com a farinhazinha, né? Mas aí quando tu começa a comer o cozidão, a cozinheira esqueceu do sal, não botou um pingo de sal. Você vai gostar? Você vai gostar? Não vai gostar, porque não tem gosto. Tão bonito, meu Deus do céu, mas não tem gosto. Assim é um crente bonito, arrumadinho, cheiroso, com a Bíblia zerada, né? Cadê aqui, pastor, para mostrar para o povo? A Bíblia zerada, eu pensei que era aquela outra zerada. A Bíblia zerada, bonitona e tal, chega aqui, a expectativa é grande de um culto poderoso, mas o louvor está ministrando e cantando, e o pessoal está... Não, pastor, é porque é quarta-feira. A expectativa de Deus era grande, mas igual você botou na boca o cozidão, não tinha gosto de nada. Panelada, quem gosta de panelada? Do mesmo jeito. Comprou. Chamou até o Ricardo para comer na tua casa lá, panelada. Chamou o Mateus, o Anderson, a Emily e tal, pastor. Aqui todo mundo. Chamei. Eu comprei 5 quilos de panelada, que não rende muito panelada, não é? Você compra panelada, mas não rende muito, né? Aí chamou, e aí todo mundo, rapaz, panelada, tem um ano que eu não como panelada, rapaz, eu vou sim. Aí todo mundo chega lá e tal, aí bota a panelada na boca, não tem sal. A expectativa estava grande, mas não tem sabor. O arroz também, esqueceu em tudo. Então, queridos, Eliseu, ele ficou revoltado. Ele disse para o rei: olha, se você tivesse agido dessa forma, com intensidade, você derrotaria o teu inimigo. Você exterminaria completamente, mas agora só 3 vezes você vai vencer ele e ele ainda vai continuar vivo. Assim também serão as situações de dificuldade levantadas em nossa vida e nós agindo de maneira parcial, só pela metade. Vamos continuar batendo cabeça. Vai continuar batendo cabeça. Aí vai dizer, quanto mais reza, mais assombração aparece. É o ditado popular, né? Será que não está faltando intensidade? Diga assim, intensidade. Será que não está faltando? Sejamos nós como Eliseu. Eliseu, ele tinha intensidade. Ele era intenso, por quê? Quando Elias conversa com ele, Elias era o seu mestre, era o profeta dele, ele era ajudante de Elias. Quando Elias fala, o que você quer? E aí ele diz o quê? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Nossa, que ambicioso, que ambicioso. Ambicioso não, ele era intenso. Aí Elias diz assim, dura coisa pediste, viu? Mas se você estiver comigo, quando eu for levado, assim será. Elias disse, rapaz, tu é, como é que eu posso dizer assim? Ousado. Mas se você me vir, quando eu for levado, assim será. E o que aconteceu? Quando Elias foi elevado aos céus, num redemoinho, um carro de fogo e um cavalo de fogo apareceu, e ali levou Elias desapareceu no céu, o manto de Elias caiu, imediatamente, meu amigo, ele pegou o manto de Elias, onde está o Deus de Elias? Bateu no rio e as águas se abriram. Elias, pode contar,
fez 7 grandes milagres. 7 grandes milagres, Elias. Durante o seu ministério, operou 7 grandes milagres. E Eliseu, 14. O dobro. O que ele pediu, ele teve. Então, ele era intenso, e no final de sua vida, já sem vigor, doente, é tão tal que depois desse acontecimento, ele morre. Ele estava doente, talvez no leito, ali levantou-se com dificuldade, e o rei todo pomposo, cheio de vigor e tal, chegou, era o rei que era para ser intenso, e não o profeta que estava morrendo, mas foi o contrário, era o profeta que estava sendo intenso, e o rei sem sal. Diga para o seu irmão, não seja alguém sem sal, não seja alguém intenso, querido, intenso, em nome de Jesus. É só essa dica aqui. Quem recebe, diga aleluia e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu vou trazer agora a palavra, tá bom, queridos? Mais uma, né? Que essa foi boa, foi ou não foi? Eu não tinha preparado essa palavra não, que eu falei não, viu? Que foi? Para continuar, né? Eu vou continuar, presta atenção. Não, eu lembrei do negócio aqui. Eu ia contar, mas eu fui aqui para a palavra. Não, contar, eu vou para a palavra aqui que eu preparei aqui. Mas é assim, quando eu lembrei de Elias e Eliseu, quando Eliseu disse para Elias, eu quero, o que tu queres? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí Elias olha e diz, né, dura coisa pediste. O Ricardo usou o termo para definir ousado. Tu é ousado, né? Eu me lembrei da época aqui da igreja, que nós fomos aterrar esse lugar pela primeira vez. No total aqui foram 1000 carradas de barro e 60 de pissarra, aqui, onde nós estamos. Aqui era um alagado, né, para quem conheceu, poucos conheceram. E aí, a gente já fez algumas loucuras, né, aqui, algumas ousadias. E ali, naquela época, eu me lembro que aquela entrada, para quem não sabe, era uma casa, e esse terreno aqui onde estamos era o quintal da casa. E ali nós derrubamos a casa e ficou a entrada. Porém, eu chamei aqui o Júnior, irmão do Nê, o Moreira ali, que trabalha com aterro. E aí, Júnior, e tal, a gente queria aterrar isso aqui, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E a gente veio só para fazer um orçamento, para poder imaginar, para poder, né, aterrar. E aí, ele falou lá, quando ele falou lá e tal, aí o primeira parte aqui foi 300 carras de barro, 300 carras de barro. E era a carrada de barro R$70 nessa época. Então, 300 vezes 70 dá quanto? 21 mil reais, não era? Então, ali o serviço era 21 mil reais. Aí eu disse, rapaz, o menor preço, ele já tinha dado desconto, né? Não, pastor, é o menor preço e tal e tal. Bora fazer? Aí eu, não tem dinheiro, eu tenho que primeiro falar com o povo e tal, para a gente poder arrecadar o dinheiro. Não, rapaz, nós começamos logo, Deus vai fazer um milagre, nem crente ele é. Era e nem é ainda, infelizmente, né? E tal. Só que aquela palavra dele me encheu de ânimo, me encheu de alegria, certo? E ali, eu cheguei para a igreja, e ele começou o serviço, isso foi antes do domingo, né? Então ele começou o serviço já na segunda-feira. No domingo, eu disse para a igreja que nós íamos começar a aterrar, ok? E que o valor era 21 mil reais, e que nós iríamos levantar aquela oferta, que nós ia pagar à vista, e nós ia conseguir levantar aquela oferta em uma semana. Sendo que, historicamente, a maior oferta que a gente tinha levantado, historicamente, na história da igreja, tinha sido 5 mil reais, maior oferta, depois de uma campanha de 2 meses que a gente fez. Depois da campanha de 2 meses,
falando e tal, não sei para o que é, eu acho que era para comprar o terreno, na época e tudo mais, né, assim, não lembro bem para que era, eu só sei que a gente fez uma campanha de 2 meses e a gente arrecadou 5 mil reais e tal, e nós tínhamos uma semana agora para arrecadar 21 mil, só que eu fiz algo no púlpito muito ousado. Eu disse, porque eu poderia ter dito que a gente ia arrecadar os 21 mil reais de ofertas e tudo mais e tal, aquela coisa, que ia dar certo. Poderia dizer isso, sim ou não? Mas eu fui além. Eu disse, olha, nós vamos conseguir, e domingo que vem, depois do culto, depois da oferta, eu ainda vou dizer o valor. Falei desse jeito. Só que depois que eu desci do altar, depois da pregação, eu disse, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Não dormi direito naquele domingo, pensando em quê? Em passar vergonha, porque eu disse que ia dizer o valor, eu disse que ia dar, e aí eu pensei, aí na segunda, lembrei do pastor Joaquim, aí na segunda-feira, aí eu pego e ligo para o pastor Joaquim, a minha ideia, né, era o seguinte, ligar para ele, falar do nosso desafio, ok? E pedir para ele gravar um vídeo incentivando a igreja a abraçar a causa e a ofertar, para a gente conseguir os 21 mil para pagar o aterro. Aí eu peguei, pastor, aqui o terreno lá que o senhor viu lá e tal, a gente vai começar a aterrar, e aí eu levei o cara lá que vai fazer o aterro, e vai ser 300 carras de barro, e aí a 70 reais dá 21 mil reais, e assim, pastor Joaquim, eu disse que a gente ia arrecadar esse dinheiro até domingo que vem, e eu ainda disse que ia dizer o valor da oferta que deu, que ia dar 21 mil e tal, eu disse que ia falar, ele, é mesmo? Aí eu me lembro a palavra dele assim, rapaz, tu é muito corajoso, meu filho, tu é muito corajoso, viu? Aí eu já comecei a ficar apreensivo, né? Aí, vixe, eu errei. Aí ele disse assim, mas nós precisamos de jovens assim, ousados e tudo mais e tal, e começou a falar palavras de ânimo para mim, e aí eu peguei, aí eu pensei, aí eu disse assim, que bom, então o senhor vai gravar o vídeo? Ele disse, que vídeo, rapaz, negócio de vídeo, esquece esse negócio de vídeo, vou mandar 10 mil reais amanhã para você, vai ficar faltando só 11, diga para a igreja, que se você não conseguir esses 11, eu vou ficar muito triste com eles. Minha amiga, eu comecei a chorar de alegria, de sei lá, e tal, e ali, só que, depois da ligação, porque é um confronto, espírito e carne, né, meu espírito estava ali, empolgado, cheio de vigor e tudo mais, aquela coisa, né, e tal, na hora da ligação, e quando terminou a ligação, aí eu ainda pensei, eita rapaz, mas ainda faltam 11 mil, meu Deus, 11 mil, nós só conseguimos 5 mil, depois de 2 meses, a nossa maior oferta e tal, né, porém, meu amigo, ali eu já estava dentro do fogo, e tal, aquela coisa, e Deus foi me motivando, Deus foi incendiando a igreja, a liderança, todo mundo, era gente fazendo cesta para sortear, vendendo aqueles cremosinhos, vendendo isso, vendendo aquilo e tal, e ali, meu irmão, chegou o domingo, resumindo, chegou o domingo, e ali a igreja era lá onde é a Caixa Econômica hoje, a nova, né, a igreja era ali, no antigo Clube Jaguari, como a gente chama, e a igreja era a maioria jovens e adolescentes naquela época, e ali começou o culto e tudo mais, e aí o momento da oferta, né, e aí o pessoal ofertou, aí o pessoal foi lá para a tesouraria, foram conferir a oferta, e eu fui pregar, e preguei com ousadia e tal, só que, vez por outra, vinha na mente, já termina a pregação, já eu tenho que dizer o valor, já vão trazer o valor e tal, né, e aí, lá vem a tesoureira, a Mônica, né, a Mônica, num papelzinho assim, dobrado, ela me entregou o valor sorrindo, entregou assim para mim o papel, aí eu peguei, na hora que eu abri, aí eu disse, meu Deus, isso é maravilhoso demais, ou seja, 11.600 reais de oferta, com mais 10 mil que já tinha sido mandado, 21.600, e ali foi uma prova, você não vai aplaudir o Senhor não,
É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. É tipo assim, o que tem dentro de você? Isso não mexe com você não? Isso não é algo grande não? Eu estou perguntando. Não é algo grande não? Sim ou não? Está faltando isso nessa igreja. Eu vou descer de novo. Está faltando fervor na igreja batista da promessa. Pronto, falei. Está faltando fervor, querido. Está faltando fervor. Queridos, tanta gente de fora que chega nesse lugar, quando eles olham para esse lugar, eles ficam impressionados e impactados. Mas muitos de nós estamos nos acostumando com isso aqui. Nos acostumando. Não se acostume com isso aqui. Isso aqui não é nada, querido. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Grande é o que está por vir. Grande é o que está por vir. E é isso que move a gente. O fervor tem que estar aí dentro. Eu não quero que você fique se batendo nas paredes, cair no chão, babando, dando glória a Deus do nada. Não. Mas falo como pastor de vocês, está faltando fervor, está faltando alegria, está faltando intensidade nesse lugar. A Bíblia, ela é repleta de histórias que nos motivam, que nos repreendem, que nos exorta. Essa história de Eliseu é uma. É uma. Essa história de Eliseu é uma. O profeta ficou irado, indignado com a falta de intensidade do rei. Rapaz, como é que tu fala um negócio desse, rapaz? Se tu tivesse feito assim, 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 iria derrotar completamente. Agora é só 3 vezes. É limitado. Querido, uma igreja que não é intensa, ela é limitada. Deus tem grandes coisas para nós. Agora sim, agora isso aqui eu vou conectar com a palavra. Tem alguém com raiva de mim? Não? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. A palavra de Deus aqui, projeta no telão, Salmo 19. Salmo 19, ok? O Salmo 19 vai nos falar da palavra de Deus. Queridos, eu amo a palavra de Deus. Eu falo muito isso para vocês, certo? E o desejo do meu coração é que cada um possa ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra. Eu martelo nisso, eu bato nessa tecla constantemente. De 3 maneiras nós nos relacionamos com a palavra de Deus, que é lendo, meditando e estudando. Eu não vou me cansar de falar, não estou cansado e nem vou me cansar de falar. Ler é quando você não tem muito tempo, então você lê. Meditar é quando você tem um pouco mais de tempo e você começa a ler, para no versículo, medita, depois continua. E estudar é quando você separa um tempo de 1 hora, de meia hora, de 2 horas, o dia inteiro para ler, pega um caderno, pega uma caneta e vai ali pesquisar tudo. É um estudo minucioso da palavra de Deus. Tem essas 3 maneiras, são esses 3 níveis de intensidade de relacionamento com a palavra de Deus. Pratique essas 3 coisas. Pratique essas 3 coisas. Olha, Salmo 119, Salmo 19, versículos 7 e 8, só esses 2 versículos. Vai dizer o seguinte, aqui é Davi. Davi era espetacular realmente. O homem segundo o coração de Deus. Davi, incrível, na época de Davi, os estudiosos falam que durante o reinado de Davi, durante 38 anos, de maneira ininterrupta, o culto aconteceu ao Senhor, no tabernáculo. Ele separou as tribos e ali por turnos, cada tribo, uma chegava 1 hora até tal hora e cultuava ao Senhor. Aí quando saía, entrava outra turma, cultuava ao Senhor, saía, entrava outra. 38 anos de culto, 24 horas para Deus. Tudo isso vindo do coração de Davi. Davi foi que construiu os instrumentos. Imagine um homem naquela época idealizando e construindo um instrumento para louvar a Deus. Foi ele que idealizou as medidas do templo de Salomão.
Foi Salomão que construiu, mas foi Davi que idealizou, que projetou tudo. Davi era espetacular. Ele louvava a Deus. Ele escrevia, ele cantava, ele fez várias canções. E essas palavras aqui são dele. Salmo 19. Só o 7 e 8. O texto diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita. Palavra de Davi aqui. Hoje, queridos, aquilo que eu sei da palavra eu aprendi na Bíblia. Olha outra coisa espetacular de Davi e dos seus contemporâneos, ok? O que? Hoje, tudo que eu tenho é desse livro, só a Bíblia, que contém 66 livros, né? E de vários outros livros que a gente lê. Então, a gente adquire conhecimento de tudo isso. Mas na época dele, ele não tinha esse livro completo que a gente tem. Mas ele escrevia. O que é isso? Fruto de intimidade com o Senhor. E aquilo que ele escrevia se tornou padrão, referência para nós. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E antes que alguém pense, mas ele adulterou, mas ele não sei o quê. Davi, verdade. Davi adulterou. Mas, diga assim, Davi adulterou, mas não era adúltero. Assim como Noé se embriagou, mas não era bêbado. Assim como Moisés matou alguém, mas não era assassino. Então, Davi, ele fala, para me desenvolver bem aqui, né? Não vai. Davi, ele fala: a lei do Senhor é perfeita. O que é lei? Lei, segundo o dicionário, é o seguinte, lei é um documento escrito que contém normas jurídicas, editado por uma autoridade competente. No caso, se a lei é do Senhor, quem é a autoridade competente? Quem? Se a lei é do Senhor e a autoridade competente é o próprio Deus, né? Então, lei é um documento escrito que contém normas jurídicas, editado por uma autoridade competente e de acordo com um procedimento específico. A lei tem como objetivo principal regular a convivência em sociedade, assegurando a ordem, a justiça e garantindo os direitos e deveres dos indivíduos e instituições. Isso é uma lei. A lei é de Deus, Ele é a autoridade competente. Foi Ele que escreveu, foi Ele que editou, foi Ele que registrou. É assim. E qual o propósito da lei? O propósito é regular nossa convivência. Como que nós temos que viver? Como é que a gente tem que viver? Está escrito. Por quem? Por Deus. Isso é lei, no caso de Deus. Então, essas regras que nos orientam, que regulam a nossa maneira de viver, trazendo ordem, trazendo o equilíbrio, trazendo a justiça, nos mostrando direitos e deveres. Essa lei é do Senhor, é perfeita. Diga, a lei do Senhor é perfeita. Quando eu entendo que essa lei é perfeita, e quando eu mergulho nessa lei, quando eu me apaixono por ela, conheço ela, tenho tempo para ela, memorizo ela, e coloco em prática, sabe o que vai acontecer? É a continuação do versículo. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Revigora a alma. Essa lei não oprime. Essa lei não me prende. Essa lei de Deus, muito pelo contrário, ela me revigora. E o que é revigorar? Revigorar é dar ou adquirir novo vigor, nova força, nova energia. Olha só, quantos de nós não nos cansamos? Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Porém, como é bom você descansar, sim ou não, querido? Você chega em casa às 7 horas da noite, muito cansado e tudo mais, toma um banho, janta, e quando dá 10 horas deita, aquele sono profundo, acorda às 2 da manhã, aí ainda bem que é 2 horas, que é ruim quando você acorda já
Você dorme e acorda já na hora de levantar, né? Mas é bom quando acorda 2 horas, né? Você respira assim e tal, aí continua dormindo, descansando. Aí você acorda zerado, descansou, foi renovado. Agora, como é ruim você estar cansado e ter que continuar sem poder descansar. Quem já dirigiu aqui de noite, morrendo de sono, mas não tinha onde parar, procurava um hotel e não achava, né? E tudo mais. É muito ruim a falta de descanso. Agora, quando você descansa, é bom porque você sente o renovo. Então, isso é a palavra de Deus faz com você, com a sua alma. Ela revigora você. Então, revigorar é dar ou adquirir novo vigor, nova força, energia. Alguém revigorado é alguém sólido, seguro, estável, fortalecido. Alguém revigorado. Né? Ou seja, voltou a ter vigor, voltou a ter força. A palavra me revigora, me renova sempre, 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 sempre. Tá desanimado? Vá para a palavra. Não é só quando estiver desanimado, não. Eu não posso esperar o desânimo para buscar a palavra. Não. Assim como eu tomo café, lancho, um exemplo. Almoço, lancho, janto, lancho, vou dormir. Assim como nós nos alimentamos constantemente, nosso corpo físico, nossa alma também precisa disso. Qual é o alimento da alma? Principalmente a palavra de Deus. Então, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Segundo, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam o quê? Tornam sábios quem? Os inexperientes. Ali tem ingênuos, mas aqui a minha versão é os inexperientes, que é o mesmo que ingênuo, ingenuidade. Os testemunhos do Senhor tornam sábios. O que é alguém sábio? Alguém sábio é aquele que sabe muito, que tem extensos e profundos conhecimentos, é aquele que fala e age em conformidade com a razão e a moral, que age com prudência e experiência de vida, é aquele que decide acertadamente. Quem quer decidir e acertar nas suas decisões aqui? Ouça, se apegue, tenha por base, coloque para dentro de si, memorize os testemunhos do Senhor. Os testemunhos do Senhor, eles te tornam sábios. Sábio, te tornam sábio. Olha só, testemunhos do Senhor. Isso é interessante, isso aqui, essa expressão. Testemunhos do Senhor. O que é um testemunho? O que é um testemunho? É a declaração de alguém daquilo que ela viu. Ela presencia um acidente. Ela é a testemunha. Então, ela é convocada a testemunhar, a falar o fato que ela viu. O que ela fala é o testemunho dela. No caso aqui é Deus, os testemunhos de Deus. Ou seja, aquilo que Deus vê, aquilo que Deus está olhando ao seu redor, os fatos e acontecimentos que Deus vê e nos repassa. A Bíblia é aquilo que Deus vê e repassa para nós. Ele vê e dá o conselho, ele olha e dá o conselho. Os testemunhos são de Deus, não é de homem. Deus passa para nós aquilo que Ele vê. Deus passa para nós aquilo que Ele acha. Deus passa para nós aquilo que Ele sabe. Os testemunhos são dEle. E esses testemunhos tornam os inexperientes em sábios, os ingênuos em sábios. Quem quer ser sábio, gente? Como é bom conversar com alguém que tem sabedoria, meu Deus. Como é bom sentar e ouvir alguém falando com equilíbrio, falando o que é certo, e quando ele fala, aquilo gera em nós vontade de fazer o que ele está falando. Como é bom. Esse tipo de gente é sábio. Seja alguém assim.
Diga ao seu irmão, seja sábio. Seja sábio. Continuando aqui, ó, terceira coisa aqui, ó, versículo 8 agora. Os preceitos do Senhor são o quê? Justos e dão para quê? Para o nosso coração. E dão alegria ao nosso coração. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria. O que são os preceitos? Preceito é ensinamento, mas no caso, indo um pouco mais fundo no significado de preceito, é um ensinamento que é resultado de um estudo minucioso. Preceitos são ensinamentos que são resultados de estudos minuciosos. É quando o cara está ali olhando, ele, não, peraí, deixa eu botar o óculos para ver melhor. Olha, rapaz, que detalhe, isso e tal. Estudo minucioso, o que é extraído disso é um preceito. Então, os preceitos do Senhor, eles dão alegria ao coração. O que é alegria? Eu gosto de falar, o que é alegria? Alegria é estado de vivo contentamento, de viva satisfação. Alguém alegre não é alguém que está rindo de uma piada, não é alguém que conta uma piada, não é alguém engraçado. Muitos engraçados tiram a própria vida, se suicidam. Alguém alegre é alguém que está plenamente satisfeito e contente com a vida dela. Isso é alguém alegre. E o que produz esse estado de vivo contentamento e de satisfação? O que produz isso? Os preceitos do Senhor. Extraia da palavra, do estudo, da meditação, da leitura, os preceitos do Senhor. Tire conclusões da palavra. O que você entende quando você lê? O que você entende quando você ouve uma pregação? O que você entende quando você ouve uma música cristã? Os preceitos do Senhor, eles geram alegria. O crente tem que ser alegre. Ser alegre. Quem é alegre pode ter tristeza? Pode. Ele não pode ser triste. Ele pode ter tristeza. Ter fala de momento, ok? Ser fala da sua essência. Eu sou alguém alegre. Posso ter momentos de tristeza, vou chorar, sim, eu vou sentir dor, sim, mas aquilo é passageiro, porque a minha essência é de alegria. E por que a minha essência é de alegria? Por causa dos preceitos do Senhor. E em último lugar, a parte B do versículo 8. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem o quê? Luz aos olhos. Luz aos olhos. Quem gosta de andar em escuridão? Ninguém. Ninguém. A escuridão traz tristeza, porque a pessoa anda, não sabe aonde está indo. Ela está desprotegida. Pode ser atacada por um lado ou por outro, ela não vai saber se defender. Ela não vê a beleza da vida, não vê cor, não vê forma, não vê o horizonte. Então, a palavra do Senhor, mas nesse sentido aqui, mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz, claridade aos olhos. Claridade. E no caso aqui, ó, mandamentos. O que são mandamentos? Mandamentos vem da palavra mandar. Ou seja, é um mandado de Deus. Mandamentos são mandados de Deus, ordens de Deus para nós. Isso são mandamentos. O que Deus me manda fazer traz luz para os meus olhos. Salmo 119, 105 diz o quê?
lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E o quê? Luz para o meu caminho. Isso tudo é a palavra de Deus. O que eu quis dizer com conectar o que eu te falei agora há pouco, antes, com isso? Querido, um cristão vivo, intenso e fervoroso é um cristão que de fato ele ama a lei do Senhor, ele ama os testemunhos do Senhor, ele ama os preceitos do Senhor, ele ama os mandamentos do Senhor. O que muda a vida de um cristão autêntico é a paixão dele pela palavra. Se apaixone pela palavra, diga para o seu irmão, se apaixone pela palavra de Deus, e você vai viver totalmente diferente. Quem recebe a palavra, diga aleluias, e aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nessa hora, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Pode colocar uma canção aí para a gente orar, em nome de Jesus, glória a Deus. Uma pessoa que ama a palavra, vai viver de força em força, vai andar alegre, de verdade, vai ter sabedoria para viver e para aconselhar, para tomar decisões, e não vai se perder, porque vai andar na luz de verdade. Que você seja uma fonte, deixa Deus te usar como uma fonte. Ou seja, uma fonte, ela jorra e ela corre, a água da fonte corre, ela passa por vários lugares. Uma fonte é algo independente. Muitos dependem da fonte. A fonte não depende. Quem depende são aqueles que estão externamente. Seja uma fonte. Ou seja, que você, não é que nós nunca iremos precisar de ninguém, não. Mas, querido, chegou a hora de você se tornar uma fonte. Para, de fato, jorrar a água de você, jorrar a vida de você para quem está perto de você. Em nome de Jesus. Antes de orar, eu quero perguntar se há alguém que quer se converter hoje a Jesus, alguém que quer se reconciliar, você está desviado e quer voltar para os caminhos do Senhor hoje, se há alguém assim no nosso meio. Estou fazendo esse apelo, porque é quarta, a palavra não foi aquela palavra evangelística, mas tem alguns crentes que se converteram, né? Rapaz, eu fui para a igreja naquele dia, nem fizeram apelo, e eu, rapaz, pastor, não vai fazer um apelo não. Então, é a oportunidade dada a você. Alguém quer tomar a sua decisão? Em nome de Jesus? Não há ninguém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor então, em nome de Jesus. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Nós vamos orar, selando essa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Aleluias. Meu Deus e meu Pai querido, nós te louvamos nessa noite, Pai, e queremos liberar sobre o teu povo, Senhor, o entendimento, a revelação do Senhor, do teu Espírito, baseado nessa palavra. Que eles possam compreender, e à medida que o tempo for passando, antes mesmo deles dormirem hoje, Pai, que entendam mais ainda. Ó Deus, que essa palavra possa, meu Deus, penetrar dentro deles e continuar penetrando, Pai, e que amanhã também, Pai, continuem o dia inteiro se lembrando dessa palavra, entendendo ela, Pai, e decidindo viver por ela em sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha prazer, que o Senhor tenha prazer em nós, que venhamos te dar prazer, te dar gosto de verdade, Pai. Assim como Jó te dava prazer, Jó dava prazer para o Senhor, Pai. Assim sejamos nós também para o Senhor. Que essa igreja não seja uma igreja morna, sem sal, sem gosto, sem fervor. Não, Pai. Uma igreja neutra, não, Senhor. Que sejamos sim temperados, fervorosos, queimando para o Senhor, meu Deus, uma igreja viva para o Deus vivo. É assim que tem que ser a Igreja Batista da Promessa. Quem crê, quem concorda e quem será assim, diga aleluias e aplauda o Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos dar as mãos nessa hora,